Olá, seja bem-vindo ao especial de Páscoa aqui no Glorify. Esta Páscoa estamos meditando em histórias de transformação. Todos que têm um encontro com Jesus saem profundamente transformados. Ao relembrar e recontar essas histórias, queremos afirmar e testemunhar que Ele vive. Esta é a história do apóstolo Paulo. O encontro de Paulo com Cristo foi uma colisão. Ele não estava esperando e não podia imaginar como sua vida mudaria completamente ao ser tocada por Jesus. Embora seu passado tenha sido cheio de amargura e destruição, através de seu encontro com Jesus, Paulo recebeu a promessa de um futuro de retidão e redenção, pois não há confusão, nem erro, nem fracasso que possam impedir o perdão de Cristo. Como Paulo, nossa vida também pode ser radicalmente transformada, totalmente renovada e gloriosamente reposicionada para o bem em Cristo. Os últimos meses da minha vida têm sido um turbilhão. Antes eu era um oponente fervoroso a Jesus e a todos os que o seguiram, até que minha vida mudou completamente de direção. Em vez de dedicar minha vida a ser o inimigo de Cristo, eu me comprometi a segui-lo. Acho que tudo começou há alguns anos. Eu estava decidido a perseguir e prender todo homem e mulher que tivesse a mínima crença de que Jesus era o Messias. Eu detestava todos aqueles que acreditavam nele e em seus caminhos. Eu estava determinado a fazê-los sofrer por isso. Para mim, Jesus era um blasfemador. Ele afirmava ser Deus e estava afastando as pessoas do culto a Jeová. O ódio me consumia da cabeça aos pés. Eu estava fixado em desmantelar a obra de Jesus e castigar qualquer um que o apoiasse. Olhando para trás, não posso acreditar que causei tantos danos e que fui tão contra os caminhos de Jesus. No meio da minha missão assassina, algo aconteceu que transformou completamente minha vida, minhas crenças. O meu mundo inteiro ficou de cabeça para baixo. Foi como se meu coração tivesse sido abalado, arrancado e depois colocado de volta de uma forma que eu só posso descrever como milagrosa. Tudo isso aconteceu no meu caminho para Damasco. Eu havia partido para Damasco em um ataque de raiva para tentar encontrar aqueles que diziam ser os discípulos de Jesus. Eu já havia obtido cartas de autorização dos sumos sacerdotes para prender qualquer homem ou mulher que acreditasse em Jesus. Como eu era impiedoso, cheio de ódio profundo por qualquer coisa que tivesse a ver com Jesus. Eu estava determinado a desempenhar meu papel para detê-lo e dar um fim na propagação das blasfêmias que ensinava. Durante a minha jornada, inflado por meu desprezo por aqueles a quem eu queria perseguir, fui interrompido no meu caminho por uma luz diferente de tudo que eu já havia visto. Seu brilho penetrante brilhava ao meu redor, embrulhando-me neste brilho sobrenatural. Honestamente, nunca havia experimentado nada parecido. Era a luz mais brilhante que eu já havia visto. Imediatamente, caí no chão e cobri meu rosto, incapaz de olhar, completamente chocado e paralisado por seu brilho. Então, de repente, uma voz surgiu do nada. Era ao mesmo tempo barulhenta e íntima, enquanto falava comigo e dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Fiquei aterrorizado e confuso, mas respondi à voz e perguntei: Quem és tu, Senhor? Por alguma razão, meu coração sabia que aquela voz era a voz de Deus. Então a voz respondeu com algo que eu não esperava ouvir, e sua resposta mudou minha vida para sempre. Ela disse: Eu sou Jesus, aquele a quem você insiste em perseguir. Tremendo e atordoado, perguntei: Senhor, o que quer que eu faça? E ele me disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E a voz desapareceu. Fiquei atônito e sem palavras, assim como os homens que viajavam comigo. Eles ouviram a voz tão claramente quanto eu. Fiquei ajoelhado no chão por um momento, tentando recuperar o fôlego após o que havia acabado de vivenciar. Mas quando finalmente me levantei, não conseguia ver.
Meus olhos estavam cegos e não podia enxergar nada. Senti-me completamente desconcertado, mas também, de alguma forma estranha, em paz e completamente seguro. Eu ainda tinha que chegar a Damasco. Então os homens que estavam comigo me guiaram enquanto continuávamos a viagem. Durante 3 dias inteiros eu não comi nem bebi e ainda não tinha minha visão de volta. Quando finalmente chegamos, eu me sentia fraco e frágil, mas eu ainda não conseguia tirar da minha mente o que havia acontecido ao longo da estrada. Assim que chegamos, eu prontamente comecei a orar. Era a única coisa que eu tinha forças para fazer. Enquanto orava, tive uma visão de um homem chamado Ananias. Em minha visão, ele colocou suas mãos sobre mim e, enquanto ele orava por mim, minha visão foi restaurada. Mas Ananias era um seguidor de Jesus, um homem dentre aqueles que eu havia dedicado tanto da minha vida para destruir. Mesmo que supostamente ele viesse até mim, certamente teria medo de mim por todos os danos que eu havia feito e com certeza teria ouvido nas ruas os boatos sobre o mal que eu havia planejado causar em Damasco. Portanto, eu rejeitei essa visão e me convenci de que era apenas fruto da minha imaginação. Para minha surpresa, não muito tempo depois daquela visão, este homem, Ananias, veio até a casa onde eu estava hospedado. Eu estava orando quando ele chegou e o ouvi bater à porta e perguntar por mim. Estou procurando um homem de Tarso, seu nome é Saulo. Então ouvi seus passos vindo em minha direção e senti suas mãos sobre meus ombros. Ele começou a falar, sua voz era suave e gentil e me disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele momento aconteceu a coisa mais estranha. Foi como se escamas pesadas caíssem de meus olhos e de repente eu pudesse ver. Mas no momento em que abri meus olhos, eu não apenas recuperei minha visão física, foi como se minha alma pudesse ver claramente. Senti como se estivesse assistindo o meu passado, pude ver a perseguição que eu vinha praticando contra os irmãos e reconheci o quanto estava errado em não crer em Jesus como Messias. Mas não acaba aí. Ao lado dos erros do meu passado, eu podia imaginar também o meu futuro, um futuro conduzido pelo próprio homem que eu anteriormente buscava destruir. Vi meu futuro nas mãos de Jesus e sabia claramente que a partir daquele momento eu me dedicaria totalmente a seguir seus caminhos, amando seu povo e cumprindo sua missão. Depois disso eu fui batizado. As águas do batismo simbolizando a maneira como meus pecados foram varridos pelo perdão de Jesus. E uma nova sensação de alegria e um novo propósito me encheram. Mais tarde naquele dia, pensei em como o encontro com Jesus, uma colisão inesperada com Cristo, transformou completamente a vida que eu conhecia. Fui radicalmente mudado de dentro para fora. Meu pensamento foi transformado, meu coração reposicionado, minha alegria reacendeu e minha alma ressuscitou. Uma palavra, uma respiração, um momento na presença de Jesus foi suficiente para mudar minha vida para sempre e para me colocar em um novo caminho, diferente de qualquer outro que eu já havia trilhado. De repente, tudo parecia certo. Os desafios que eu enfrentaria, as provações que encontraria, mesmo as guerras que seriam travadas contra mim, não pareciam nada em comparação com o amor que eu sentia ao conhecer e ser conhecido por Jesus. Colidir com Cristo abalou todo o meu mundo de cabeça para baixo. Mas foi esse encontro que juntou os pedaços da minha vida e redimiu minha história de vez.